Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Construa Sua Riqueza e antes de mais nada, já peço para que você deixe seu comentário aqui, deixe sua curtida, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sino das notificações. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre leilão imobiliário. Leilão imobiliário está em alta no país, né? Vem cada vez mais sendo mais comum entre alguns investidores e eu quero falar um pouco sobre essas possibilidades aqui, falar um pouco desse mercado para talvez que você não conheça, eu quero falar de algumas possibilidades. E eu, fazendo algumas pesquisas aqui sobre esse mercado, em 2023 a TIM Leilões divulgou um caso, né, deixou isso evidente, um caso mostrando um pouco das oportunidades de uma pessoa que arrematou um imóvel de R$380 mil por R$150 mil naquela época e 8 meses depois ela vendeu esse imóvel por R$360 mil. Então, uma valorização aí, né, um lucro nominal de R$110 mil em 8 meses nesse investimento imobiliário. Então, de fato, 210? 210 é verdade, olha, fiz uma conta errada. R$210 mil, verdade. Não, na verdade, de R$360 mil, 150 mil de arremate, né, o meu cameraman me ajudou aqui sobre isso. Um arremate de um imóvel aí de 380 mil, onde essa pessoa vendeu por 360, e ela comprou por 150 mil e teve um retorno aí de R$210 mil em 8 meses, né? Então, tinha algumas lições aí, alguns aprendizados pra gente, né? Primeira coisa, de fato, no leilão imobiliário a gente consegue descontos bastante agressivos, né? A gente consegue, de fato, algumas oportunidades bastante interessantes. Tá? A gente tem que sempre pensar em custos adicionais. É claro que a gente não sabe aqui nesse caso se houveram custos adicionais, né? Como, por exemplo, retomada do imóvel, se o imóvel estava em condições de revenda, se teve algum tipo de reforma. É algo que a gente tem que ter uma maior informação, a gente não tem isso aqui. Tá? E também ter uma estratégia muito clara do que a gente vai fazer, né? Se a gente vai comprar esse imóvel para revender ou se a gente vai pensar, de repente, numa alocação desse imóvel. Né? Geralmente, o que eu percebo em alguns clientes, algumas pessoas que eu tenho no meu ciclo de amizade, né? Geralmente compro esses imóveis para revender e não com perfil de locação. Tá? São poucos casos de pessoas que compram um imóvel e colocam esse imóvel para locação. Tá? Mas vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Sobre leilão imobiliário. A gente tem duas grandes vertentes de leilão imobiliário. A gente vai ter os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais, né? Os judiciais geralmente são dívidas, né, de imóvel, onde a pessoa, por exemplo, fez um financiamento, deixou uma dívida e essa dívida foi arrolada por muito tempo. Essa pessoa, talvez, o banco tenha tentado retomar esse imóvel, né, de maneira amigável por a pessoa não ter pago o financiamento, não conseguiu. E aí foi para uma via judicial, foi para a esfera judicial, abriu um processo contra essa pessoa, foi para a esfera judicial e aí o judiciário vai decidir de que maneira vai ser retomado esse imóvel. E aí, quando vai para o âmbito judicial, a gente tem um leilão judicializado, né? Quando a gente tem um leilão extrajudicial, é quando, por exemplo, uma instituição financeira que financiou aquele imóvel consegue, de maneira mais amigável, com a própria pessoa que fez o financiamento, ela consegue retomar esse imóvel. A pessoa simplesmente fala, olha, eu não consigo pagar, então toma aqui, a instituição financeira, esse imóvel, porque eu não consigo mais pagar. E a instituição financeira leva esse imóvel a leilão de forma extrajudicial, né? Não judicializa esse processo, tá? E aí a gente tem algumas etapas também dentro dos leilões, né? A gente tem aí a primeira praça, que é chamado, né, a primeira praça, que é exatamente o lance mínimo necessário para quitar a dívida, né? Então, geralmente, vai ter lá um imóvel de 300 mil, vamos dizer que o saldo devedor, que a pessoa deve relacionado a esse imóvel, tem financiado lá 150 mil, geralmente é o que é necessário sobre a avaliação do mercado do imóvel, né? Então, o imóvel tem um valor de mercado, vai ser o suficiente para pagar aquela dívida e o suficiente também para devolver parte do valor que a pessoa recebeu, né? A instituição financeira não fica com o valor total do imóvel, né? Num caso de um arremate de leilão. Geralmente é para pagar a dívida, a instituição financeira recuperar o que seria o prejuízo dela e o valor, se houver um saldo remanescente, a pessoa que estava, né, que era a dona daquele imóvel vai receber aquele valor, tá? Então, geralmente, a gente tem essa primeira etapa chamada primeira praça, tá? Depois a gente vai ter a segunda praça, que é exatamente quando na primeira praça, a primeira etapa, não consegue um arremate suficiente, um lance suficiente para arrematar esse imóvel, e aí geralmente a gente vai buscar um valor abaixo da avaliação de mercado, onde a instituição financeira ela vai olhar primeiramente para a recuperação do crédito dela, e caso sobre alguma coisa, vai ser devolvido para o dono do imóvel. E geralmente na segunda praça é onde tem os maiores descontos, né? Na primeira praça geralmente pode ter algumas oportunidades, né? E de fato tem, mas na segunda praça é onde consegue realmente descontos mais agressivos, tá? Agora, o que é importante, né? A gente tem que pensar sempre antes de você entrar em algum tipo de leilão imobiliário, você
né, entender os prazos, né, entender as dívidas existentes que tem, tá, nesses imóveis. Então, se tem dívida de IPTU, se tem dívida de condomínio, tá, isso tudo também é importante de você saber se o leilão já vai te entregar com todas essas dívidas quitadas. Isso está previsto no edital do leilão, tá? Ou não, se você, além do arremate, você vai ser o responsável pelo pagamento dessas custas, tá? Isso também, essa responsabilidade de desocupação, né? Se tem alguém morando nesse imóvel, isso você vai ter a responsabilidade de entrar com o processo de retomada desse imóvel, né? Exatamente de tirar a pessoa, tirar aquela família que está lá nesse imóvel, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, que se o imóvel estiver ocupado, geralmente você vai ter que calcular os custos de retomada desse imóvel, tá? Custos advocatícios, custos de processo, então você vai, né, de cartoragem que você pode ter, o custo da retomada do imóvel, você tem que se atentar a isso. E também você tem que se atentar às dificuldades que pode ter para retomar esse imóvel, tá? Por exemplo, quando tem um imóvel que tem criança, tem uma família, que tem um menor de idade lá, você pode ter algum tipo de dificuldade em relação a isso, tá? Recomendo também que você consulte a matrícula do imóvel, tá? Isso aí em qualquer cartório onde está registrado esse imóvel, tá? Onde, então, você vai no registro de imóveis da cidade ou do bairro onde aquele imóvel está registrado e pegue a matrícula atualizada para você entender. A matrícula do imóvel tem todo o histórico do imóvel, né? Lá ele te conta a certidão de nascimento do imóvel, onde ele conta toda a história daquele imóvel e é importante você entender isso, tá? E entender, né, naquela região se o preço do metro quadrado, né, em relação ao que está sendo pedido no leilão e a oferta que você vai fazer sentido de fato para a compra daquele imóvel, tá? Porque eu entendo que um imóvel de leilão, geralmente você quer ter rentabilidade, né? Poucas pessoas que hoje eu conheço que compram um imóvel de leilão para moradia, né? Porque ela quer muito aquele bairro, porque ela quer muito aquele prédio, porque ela quer muito aquela casa, né? Geralmente é uma oportunidade e a pessoa está buscando de fato a oportunidade de rentabilizar, seja revendendo esse imóvel ou seja alugando esse imóvel, tá? Então, estudar o edital é extremamente importante, ter a matrícula do imóvel também em mãos é extremamente importante para você entender todo o histórico do imóvel, tá? Então, o que é esse edital, né? O que é o edital do leilão? É exatamente o contrato lá. Ele vai trazer todas as etapas do leilão, ele vai trazer todas as regras, ele vai descrever em que situação atual está o imóvel. Porém, é importante você, se você tiver a oportunidade de checar em loco, ir até o imóvel, se você tiver essa possibilidade, no edital ele prevê se está sendo possível você visitar o imóvel ou não. Em muitos casos, quando ele está ocupado, não é possível você visitar, mas eu recomendo que você vá ver o condomínio, vai ver o bairro, vai tentar entender, né, em que circunstâncias está aquele imóvel, tá? Quando você não tem essa possibilidade, recomendo talvez que você, né, contrate uma consultoria especializada, exatamente que possa ir visitar no teu lugar, possa ter um advogado, algum especialista que vai lá, né, checar realmente o imóvel e traga informações relevantes para você tomar essa decisão, tá? Então não ignore os documentos como o edital e a matrícula do imóvel, porque pode fazer total diferença para você entender como é que está o estado desse imóvel, se de fato vale a pena você investir, tá? Agora, modelos de pagamento, quando eu arremato um imóvel de leilão, quais são as possibilidades hoje de você pagar esse imóvel, né? A maioria das pessoas tem uma visão de que eu preciso ter muito dinheiro para investir no imóvel, eu tenho que ter caixa sobrando para eu ir arrematar o imóvel. E isso não necessariamente é uma verdade, tá? Então a gente vai ter, né, a possibilidade de pagamento à vista desses imóveis de leilão e sempre quando a gente vai critério à vista ou financiado, né, se você vai financiar, o pagamento à vista ele tem prioridade geralmente nos leilões, tá? Então, por exemplo, se eu vou arrematar esse imóvel, eu oferto um imóvel, um lance para arrematar esse imóvel na modalidade financiado, eu vou financiar esse imóvel, né, e o edital prevê isso, dá a possibilidade, e você talvez vai arrematar esse imóvel na condição à vista, o leiloeiro, né, tem uma tendência, né, pelo edital de exatamente dar uma preferência para você que vai arrematar esse imóvel na condição à vista, tá? Então, a maioria dos leilões vai preferir a condição, de fato, à vista, tá? Em leilões extrajudiciais, tem uma tendência maior de aceitar financiamento, tá? Então, tem alguns casos aí, né? Falar, você pode financiar, você pode dar uma entrada de 5% e financiar o restante e tal, mas, na maioria das vezes, você vai poder financiar aí de 70% a 80% do valor do arremate, tá? Mas tem alguns casos que muitas vezes você consegue financiar até 95% do valor do imóvel, principalmente imóveis de valores menores, né? Não imóveis de valores tão altos, tá? Então, é importante você entender que a condição de pagamento à vista você tem uma preferência e, em alguns casos, na maioria dessas vezes, leilões extrajudiciais, você vai ter a possibilidade do financiamento. Não que o leilão judicial
você também não tem essa possibilidade, mas é a minoria dos leilões, tá? Agora, um outro ponto extremamente importante é você considerar contratar uma consultoria especializada na área de leilões, né? Investimento em leilão pode ser uma coisa muito boa, pode trazer realmente muitos retornos, muito retorno financeiro para você, porém, você talvez ser imprudente, né, em não contratar uma assessoria por, às vezes, uma economia, né, ou por, às vezes, um amigo próximo, alguém teve sucesso e você achar que também é simplesmente ler o edital e você ofertar um leilão que você vai arrematar um imóvel, pode ser um pouco imprudente da sua parte. Então, uma boa assessoria jurídica especializada nesse segmento pode te ajudar muito sobre isso, exatamente você evitar algumas furadas, né? Então, você entender qual é o processo para a retomada de um imóvel, quanto tempo isso pode levar, né? O tempo é extremamente importante na retomada de um imóvel, porque muitas vezes aquele investimento pode ser uma grande oportunidade a um imóvel, igual o nosso exemplo aqui inicial do vídeo, um imóvel de 380 arrematar por 150 mil, mas se talvez eu demorar para retomar esse imóvel 2, 3, 4 anos, caso exista esse risco, né? Talvez essa rentabilidade ela seja perdida ao longo do tempo, tá? Então, se vai haver uma retomada, principalmente quando tem pessoas morando no imóvel e tem menores de idade morando nesse imóvel, é um risco que uma assessoria pode calcular para você e trazer, de fato, esses riscos. E aí é um custo, geralmente no sucesso do negócio, e é um custo muito baixo que você pode embutir isso no teu investimento, fazer esse cálculo, que ainda assim vai valer muito a pena para você, tá? Bom, uma dica bônus aqui, uma última dica que eu posso trazer para você também, você tentar buscar, né, para você que é iniciante, vai começar um pouco nesse mercado, busque imóveis desocupados. Para você que é iniciante, tem pouco caixa para começar a investir, busque imóveis desocupados, tá? Então isso, né, reduz os teus riscos, acelera o teu retorno sobre o investimento e te traz muito mais segurança para você investir, tá? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que ele tenha te ajudado a você entender um pouco mais sobre o mercado de leilão. É claro que a gente tem muitas outras possibilidades, tem outras coisas, outros detalhes aqui, mas esse vídeo é uma fase inicial para fazer você pensar e buscar um pouco mais sobre essa informação. Novamente, reforço para que você curta esse vídeo, se ele agregou para você, se ele trouxe informações relevantes, compartilhe com seus amigos que também têm vontade de investir em imóvel e leilão e até o próximo vídeo.